realmente, já que não há formação neural, né, de neurônios, não há ainda formação celular completa, não se considera a concepção, não há que se falar ainda uma vida propriamente dita, aí nessa concepção é que a discussão no STF tem se partido. Eu vou procurar um texto, ou então vocês mesmos podem procurar realmente o que tem se iniciado a discussão. Eu vou procurar algo que possa fazer uma condensação do que tem se discutido no STF e disponibilizo para vocês. Eu acho importante para que vocês possam ter acesso a essa discussão. Mas o que tem se pesado realmente é a liberdade da mulher mesmo. Se fizeram alguma outra pergunta enquanto eu ligava aqui o computador, na verdade eu já tinha deixado, como aquele dia nós tivemos um problema, eu deixei um celular gravando, eu já deixei o computador ligado e deixei meu outro celular também ligado, para que a gente, se tivesse algum problema, já não tivesse nenhuma desculpa para não conseguir dar essa aula para vocês. Que eu tenho essa dificuldade com esse sistema aqui, né? Agora, Adelcida, eu acho que eu consigo te ouvir com relação à sua pergunta. Quem quiser conversar aqui comigo, tá na hora. Oi, Mari. Oi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem você? Tudo bom. Não, houve uma movimentação mais cedo, a gente tentando falar com você, mas era André que tinha uma pergunta e depois ele fez ele escreveu, fez por escrito a pergunta. Ah, sim. Então foi isso, foi logo no início, aí depois começou a escrever. Tudo tranquilo, não tenho pergunta, não. Correspondido, então, né? Sim, sim. Obrigada pela atenção, Mari. Ah, então tá ótimo. Disponha. Eu fiquei com a câmera ligada, te fazendo companhia. Ah, muito bem. Parabéns. Porque é muito ruim isso aqui de conversar e a gente não ter, né, assim, essa troca. Sim. Imagino. Pessoal, alguma outra questão? Not ready, Neruo. Mari. Oi. Então, lesão corporal não vai entrar na prova. Como vocês estão com relação à matéria que a gente trabalhou até aqui? Você fala em questão de quantidade, assim, é bastante conteúdo, né? E a gente não conhece o nível da sua prova, né? Como que vai ser sua prova? Tem bastante conteúdo, mas não sabemos o nível da sua prova, né? Se for uma prova de um nível mais difícil, acredito que já tem um conteúdo suficiente para a gente poder penar um pouquinho. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu tinha programado que a gente conseguiria ver hoje, mas lesão corporal, eu te coloquei só duas questões, né? Uma que eu já tinha tratado e uma outra que eu trabalharia hoje ainda. Mas eu recebi um comunicado que, na verdade, hoje a gente trabalharia uma revisão de prova e não conteúdo novo. Então, eu penso que já não é hora da gente iniciar mais conteúdo. Correto. Então, eu penso que já se esgota aqui.
Aí eu abro esse espaço para a gente verificar se tem alguma dificuldade com a matéria que a gente já trabalhou. Correto. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma discussão das matérias que a gente já trabalhou? Alguma questão que vocês se recordam que não escutou? Tá tranquilo, professora. O que daria se você pudesse fazer é dar uma indicação, além do que nós já temos copiado em sala, o que mais estudar, artigos, alguma coisa para a prova. O que mais estudar? Ou os artigos, né, indicados. Tipo roteiro para a prova. O roteiro para a prova realmente é estudar a matéria. Eu não fiz uma prova difícil, não foi esse meu objetivo, considerando, inclusive, que... Não vou falar que não é uma prova difícil, porque senão vocês não estudam, vão para lá, eu também não sei qual que é o nível seus, né? Porque é a primeira prova que a gente fez, que a gente vai fazer, na verdade, e aí vocês acham que é uma prova fácil, e aí chega lá, tá uma prova difícil. Não dá para fazer nesse sentido. Mas, retificando o que eu disse, na verdade, não é uma prova que tem um nível de provas que tem, não é nesse sentido. Mas como nós não vimos muito conteúdo, embora vocês pensem que seja muito, não é muito. A gente teve poucas aulas, não deu para desenrolar tanto conteúdo assim. Quer queira ou não, acaba que rompeu, não dá para a gente ter tantas aulas como se a gente estivesse nos encontrando, né? Hoje, por exemplo, acaba que a gente desenvolve muito mais quando a gente se encontra, isso é claro, né? Percebam, o que eu oriento a vocês pega o material que a gente leu, o que eu falei com vocês em sala de aula, eu cobrei, estudem o que a gente discutiu em sala de aula, peguem uma doutrina que vocês, como é que é? Se as questões estão iguais, igual a da AVA, não, são questões igual a do AVA, não, são questões iguais questões das doutrinas. Pega uma doutrina, roteiro para prova. Pega uma doutrina, não são questões igual da AVA, não, porque aquelas atividades lá são muito específicas, não são atividades igual aquelas lá, não. São atividades, são questões iguais questões para concurso. Pegam questões de concurso, resolvam questões específicas para concurso, e aí vocês vão conseguir. Mas são questões que nós resolvemos em sala de aula. Por exemplo, quais os artigos que vocês devem estudar? Do artigo 121 ao artigo 128. Tudo bem? Esses que nós estudamos aqui. Do artigo 121, que nós estudamos na sala, até o artigo 128, fica fácil. Pode ser que caia alguma questão que vocês precisem saber, alguma coisa sobre concurso. Pode ser que caia. E alguma coisa sobre erro, que eu falei com vocês várias vezes que precisam estudar. Estou dizendo que pode ser que caia. Não estou dizendo que caiu. Que eu já fiz a prova e encaminhei, né? Mas não estou dizendo que caiu. Mas pode ser que caia. Porque eu falei isso em sala e expliquei para vocês. Na sala de aula, inclusive, várias vezes a gente já falou, inclusive hoje falei também sobre isso aqui, pode ser que caia. Mas vamos lá, mas foquem sobre isso, não tem nada demais nas provas, não. Tentem lembrar, não coloquei em prova nada para lembrar sobre pena específica, não é isso. É entender a dinâmica das questões, a dinâmica de cada uma das provas e de cada uma das elementares do tipo penal. De certo que não tem nada lá mirabolante, não. Vocês não conseguirão fazer uma prova específica. Pegue uma doutrina de Masson, que é a doutrina que vocês gostam, e façam a leitura. Pega o que a gente estudou, leiam o tipo de cada um deles,
somado aos vídeos que eu fiz. Se não tiver assistido os vídeos que eu fiz, certamente não conseguirão fazer a prova. Porque não é à toa que eu gravei aqueles vídeos que deram muito trabalho para eu conseguir salvar aqueles vídeos lá na internet. E aí, é claro que eu ia cobrar os vídeos que eu coloquei lá na prova, né? De certo que eu fiz isso. Tá bom? Coloquei questões nesse sentido. Então, só fazer o estudo lá do artigo 121 ao artigo 128. Eu não vou cobrar lesão corporal, porque realmente é matéria nova, e aí eu vou retirar essas duas questões que eu tinha colocado lá. Aí na próxima aula serão realmente será a avaliação, e depois a gente inicia lesão corporal. Eu estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida com relação à matéria que a gente já estudou. Quero vários prints aí, falando que eu sou a melhor professora da vida. Né? Claro que eu sou, né? Não. Mas essa imagem tá muito ruim. Isso aí. Penal na veia, isso aí, penal na veia, muito bem. Sim. Isso aí, todo mundo feliz. Isso aí. Todo mundo estudando, direito penal, vários prints lá no Instagram, isso aí. Foi meu aniversário, inclusive, essa semana. Quero ver todo mundo estudando direito penal, feliz, fechando a prova. Feliz e satisfeito. Na hora da prova, ninguém vai chorar, não. É isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Foi bacana a aula? Foi bacana a aula, professora, inclusive para aqueles que fizeram o exercício sobre o aborto. Eu, particularmente, eu estudei essa aula, então a compreensão aqui no estudo ficou mais fácil, depois que eu fiz o que você colocou lá no AVA. Que bom. Então, faça o seguinte, assistam, tenham acesso, então, à lesão corporal, que está lá no AVA, tem um material até interessante lá, não é ruim, não, acesse. E aí, vocês, para que no nosso próximo encontro, vocês já tenham acesso a esse material, já estudem que a gente usa isso aqui muito mais para tirar várias dúvidas, né? E vocês já vão ter um conhecimento muito importante. Só penal para me fazer comprar doutrina ultimamente. Olha aí, tá vendo? Bom demais. Pessoal, fiquem em paz, tá bom? Eu quero que vocês mantenham-se focados, vai dar tudo certo. Esse momento vai passar. Mantenham-se bem em casa, vai dar tudo certo. Logo esse furacão passará e aí a gente vai se encontrar. Tudo bem? Então, no AVA, nós tem todas essas matérias que eu te mandei aí agora aí no AVA. Qual delas que você quer que a gente dê um foco maior aí para a gente estudar? No AVA tem quais matérias? Deixa eu ver. Todas essas aí, ó. Para a próxima aula, estuda lesão corporal. Não, para a prova. Não, para a prova é só homicídio, feminicídio, homicídio culposo, perdão judicial, participação em suicídio e automutilação, infanticídio e aborto. Então, bacana. Ok? Ok. Quantas questões na prova? 10 questões. Poucas questões. Alguma outra questão, gente? Tudo certo, né? Podemos finalizar? Então, um abraço para vocês. Fiquem em paz. Bons estudos. Se precisarem de alguma dúvida, qualquer questão,
Se de hoje até a prova surgir alguma dúvida aí, pode me acionar lá no WhatsApp, que eu auxilio vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês também. Obrigada pela companhia. Boa noite.